Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Pronto, voltamos e o Dr. Júnior Dentista está aqui para tirar sua dúvida. Dr. Júnior, quais são os maiores problemas dentários que fazem com que as pessoas procurem os serviços de um dentista como o seu? Júlio, o problema maior, certo, ainda é a cárie, tá? Agora vê que com o tempo as coisas mudam. Inclusive até na idade da pessoa muda, porque você tem o problema que eu falei, o problema maior é a cárie, mas a cárie você tem uma incidência maior dos 9, 10, 15 nessa faixa, até os 25 anos, Júlio. Depois dessa idade, 25 anos, a cárie ela deixa de ser o problema maior, certo? E passa a ser o problema periodontal. Eu não sei se você está me entendendo ou quem está escutando está entendendo, certo? Eu vou tentar mudar aqui o enfoque, tá certo? Na idade na idade mais nova, a pessoa é muito ligada àquela questão do doce, né? Criança gosta muito de doce, então naquela faixa de 9... O que mais provocaria a cárie seria justamente o doce? É o açúcar, o doce, o açúcar, né? A gente diz que sem o açúcar não existe cárie. Agora isso aí também, doutor, não é provocado no seguinte, entenda a minha observação, não é causado principalmente porque se você consome alimentos, mas se você, ao terminar a sua alimentação, vamos supor assim, porque temos que escovar os dentes no máximo de 2 a 3 vezes por dia. Não seria? Então eu acho que isso acontece mais, não é por causa justamente que as pessoas ainda não se habituaram a fazer constantemente a limpeza? Não, Júlio, veja bem, essa questão de escovar 2 a 3 vezes por dia é que você deve escovar após as alimentações, né? Então você toma café, você coloca o alimento na boca e o problema não é só o açúcar em si, Júlio, porque outro tipo de alimento, por exemplo, o pão, o macarrão, a pizza que você come, aquilo ali na boca há muito tempo, ele vira açúcar, né? Ele degrada, vira açúcar e causa cárie também, né? Então não é só o açúcar em si, mas o vilão mesmo da história é o açúcar mesmo, o açúcar, inclusive o tal do biscoito recheado, aquilo é uma desgraça, até tanto para o organismo da gente como para provocar cárie, porque você vê uma criança, ela come, se não tiver uma higiene controlada pela família, pelo pai, pela mãe, mais pela mãe, né? Que ela come um biscoito de 7 horas da manhã, quando você vai ver de 4 horas da tarde ainda tem resto de biscoito na boca, tá? E o vilão mesmo da história se chama caramelo, meu amigo. Caramelo é uma desgraça. Aquilo ali, exatamente porque prega no dente aquele açúcar. Você mastiga um caramelo, é a mesma coisa. Você come um caramelo de manhã, de noite, ainda tem caramelo preso no dente. Então esse tempo todinho do contato do açúcar com o dente vai provocando uma reação, que inclusive é uma reação química, que se dá esse processo da cárie. Nesse momento, muitas mães e pais estão nos ouvindo, né? Estão com seus filhos de lado, e é bom a gente também repassar esses esclarecimentos importantes, né? Para que a criança não tenha problemas maiores no futuro. Como se dá o primeiro contágio da cárie em crianças, doutor Júnior? Júlio, e que cuidados realmente os pais... Você falou uma coisa importante aí. Aí a gente pergunta também, e que cuidados principais que o senhor, como médico dentista, orienta os pais para ter com os filhos nessa fase aí de criança? A gente tem, Júlio, inclusive um capítulo da odontologia, que é uma coisa que a gente chama cárie de mamadeira, tá? Então a mãe, né, lógico que bem intencionada, querendo matar a fome do filho, saciar a fome, né? Então a criança tem fome à noite, de madrugada, e a mãe vai e dá uma mamadeira com leite, inclusive adoçada com açúcar, né? Então, tudo bem que dê, mas ela devia fazer a devida limpeza depois. Nada mais é do que você enrolar uma fralda, aquelas fraldas de pano que se usava antigamente, no dedo, molhar um pouquinho com água e passar nos dentes da criança, certo? Porque se você não fizer isso, aí vai aparecer um problema
como eu disse, que é um capítulo da odontopediatria que se chama cárie de mamadeira. O nome já tem o nome da mamadeira, que é para ficar bem explícito a coisa. É a cárie de mamadeira, tá? Muita gente aí diz que leite de peito, leite da mãe causa cárie, mas não. A cárie realmente ela é criada pelo leite da mamadeira, que é adoçado por açúcar. A mãe dá a mamadeira de madrugada, não faz essa limpeza devida e a cárie aparece aí na criança, a criança novinha, os primeiros dentes logo, você vê aquilo tudo feio, manchado, tudo com a famosa cárie de mamadeira. E esse material utilizado no bico da mamadeira e da chupeta pode causar também aí doenças aos dentes da criança? O material não, Júlio, mas o bico em si, pelo formato dele, certo? O material, aquilo é o quê? Um plástico, um silicone, certo? Mas a questão dele fisicamente ali entre os dentes. Tem criança que passa a vida toda, você vê aquele cavalão, aquele bichão velho tomando mamadeira. Então vai até os 9, 10, 11, 12 anos. Você vê enquanto criança aí, principalmente aqui nas cidades do interior, criança com 12 anos tomando mamadeira. E também com chupeta. Então aquele material não é pela composição do material, mas pelo formato e a presença dele na boca fisicamente ali, ele movimenta os dentes, causando um problema que a gente denomina de maloclusão. O amigo Manuel, ele está em sintonia com o programa, ele pergunta: olha, quero saber como fazer para restaurar meus dentes. Sou diabético e fiz restauração no primeiro mandato aí, falando de política aqui, do Moinho, com você. O que fazer, doutor Júnior Dentista? Manuel, né? Manuel. Manuel, realmente você falou uma coisa certa aí, que a restauração ela veio aparecer aqui no mandato do Moinho mesmo, certo? Agora, Manuel, essa tua diabetes, certo? Não interfere no seu tratamento. Você tem que realmente procurar um serviço onde você mora, certo? Porque Lagoa de Itaenga é 100% coberto pela rede de PSF, certo? Que é a rede pública de odontologia. Tem lá o médico, a enfermeira, mas tem o dentista também. E você procura o posto a que sua residência pertence e fala com o dentista e tenta resolver esse problema, marcar a sua obturação e fazer e sair satisfeito do seu tratamento. O amigo Hangli, né? Hangli Exídio está na sintonia com o programa e ele faz a seguinte observação: um abraço ao amigo Dr. Júnior Dentista, né? Um grande cirurgião dentista, pelo excelente trabalho. E ele diz: minha esposa, doutor, extraiu alguns dentes com você e ela às vezes se queixa de dores. E você pediu um raio-x. Isso é grave, doutor? Sou Hangli, esposo de Ana. Eu acho que é o filho de Edinalva Ricardo. Eu acho que é ele. Ele é o filho de Helena Exídio, que morreu recentemente, né? Ah, certo. Que tem aquela lojinha ali próximo ao Varejão. Pelo nome eu pensei que era da Inglaterra, era inglês, que eu ficava com o nome desse. Hangli Exídio. Hangli, eu tô brincando aqui. Mas veja bem, o raio-x, Hangli, ele não mostra a gravidade do problema, certo? O raio-x é um cuidado, é um exame complementar que a gente pede, certo? Porque você faz o exame clínico, que é o exame do paciente, e para todo caso ele deve ser feito um raio-x para poder você ter realmente a imagem daquele problema, certo? Você transformar o que você está suspeitando em imagem, tá? Então você pode facilitar no seu diagnóstico. Agora, o fato de sua mãe ter feito as extrações, porque muita gente aqui às vezes faz até uma extração desnecessária, porque não quer, não pode, não gosta do tratamento endodôntico, que é o canal, o resultado acaba perdendo o dente, tá? Mas a questão de solicitar o raio-x é um cuidado a mais que eu devo ter tido com sua mãe, para realmente fechar um diagnóstico e ver qual é realmente o problema dessa dor que ela está apresentando, tá? Mas o raio-x não é que representa gravidade, é simplesmente um cuidado a mais, que é o correto, é o procedimento correto, é pedir radiografia para todo caso. Inclusive aqui em Lagoa de Itaenga, Júlio, já está muito
muito expandida essa ideia, o conhecimento da radiografia panorâmica, que eu defendo como uma identidade da pessoa, tá? Então eu defendo que essa radiografia seja feita para todo mundo, sem exceção. A partir dos 12, 13, 14, 15 anos, você não tem ideia do que seria diagnosticado, Júlio, de problemas, até de câncer, de problemas da boca, tá? Você fazendo uma radiografia desse tipo. E, graças a Deus, aqui em Lagoa de Itaenga, já está bem conhecido esse raio-x e a gente tem tido a aceitação da população de fazer esse exame, que ajuda muito a própria população. Isso é um benefício e eu digo que é como uma identidade que você pode fazer para você, dos seus dentes, né? Todo mundo devia fazer uma radiografia panorâmica dos maxilares hoje. Ô doutor, e você que já está por dentro aí do sistema público de saúde bucal de Lagoa de Itaenga, está à altura realmente da população itaenguense? Júlio, veja bem, você não tem aqui um atendimento 100%, mas se você comparar Lagoa de Itaenga com os outros municípios, Lagoa de Itaenga está muito bem, tá? Eu posso dizer isso, que eu tive desde 92 que eu trabalho aqui, que eu milito na odontologia, vamos dizer aqui, em Lagoa de Itaenga. Esses 4 anos passados eu tive em Carpina, tá? E voltei para cá no início desse ano e voltamos a fazer esse trabalho que eu gosto de fazer com a população, com a comunidade. Quem me procura tem sempre o mesmo atendimento, ou seja, a gente tenta resolver os problemas do paciente como um todo, certo? Então você vê, Lagoa de Itaenga, ele era, vamos dizer, quase uma referência no atendimento odontológico da região. Então você teve uma queda pelo péssimo atendimento que a comunidade teve. Eu soube de gente que saiu da área, saiu da cidade, porque não era bem assistido, tá? E com a volta agora dessa gestão, o atendimento odontológico aqui melhorou novamente. Então, lógico, a gente está, como eu falei aqui outro dia com você, a gente está tapando os buracos de um hiato que ficou aí de 4 anos, que realmente deixou a desejar. Eu estava lá no vínculo no hospital e eu estava acompanhando de perto, mas como eu não era da rede de PSFs, tá? Então eu não pude ver mais a fundo, mas eu de fora eu acompanhei e vi que a coisa estava muito ruim. Mas agora a Lagoa de Itaenga está voltando a ter um atendimento, uma rede satisfatória. Lógico que para chegar aos 100% precisa de muita coisa, tá? Se Lagoa de Itaenga tivesse mantido esse crescimento durante esses 4 anos passados, a gente estava hoje muito bem, obrigado. Mas com esse ato, como eu falei, com essa queda no atendimento, na assistência à população, realmente estamos nesse patamar que eu digo a você que é satisfatório, tá? Pronto, tem aqui uma pergunta de Dulciene. Ela diz: oi, boa tarde, gostaria de saber se é correto limpar os dentes com um palito e depois passar fio dental. Dulciene, veja bem, Dulciene, você falou uma coisa certa aí, que foi o fio dental, tá? O palito não é bem-vindo. Por quê? Porque o palito, Dulciene, ele vai movimentar seus dentes. Não tem aquele aparelho de ortodontia que o dentista coloca para movimentar e alinhar os dentes? Pois é, o palito ele tem ação contrária a isso. Você, quando coloca um palito, você coloca o palito entre os dentes. Quando você faz aquele movimento de báscula, balançando aquele palito ali naquele espaço para tirar o alimento que está ali agarrado, preso, tá? Você está, de certa forma, movimentando seus dentes. E essa movimentação não é só que tira o dente do lugar, mas isso aí vai dar também, até pela presença física. Quando você coloca o palito entre os dentes, provoca um trauma, um microtrauma entre um dente e outro, Júlio. Ele tem o osso vai lá em cima, então forma o que a gente chama de crista alveolar. E quando a pessoa coloca esse palito entre os dentes, ele está provocando microtrauma nessa crista alveolar e está provocando uma reabsorção. Quer dizer, o futuro disso é a pessoa
ficar com os dentes abalados, certo? Fora de posição. Então, eu acho que Dulciene entendeu, tá? E os outros, os ouvintes também devem ter entendido que o palito, ele não é bem-vindo, tá? Eu tenho uma, inclusive, vou fazer um comentário aqui, Júlio. Tem uma Socialite carioca que meu tio que era viciado em palito. Eu uso também, eu não nego. Eu uso, eu sei que é errado. Agora, aquela história, minha gente. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, tá? Então, essa Socialite carioca, ela dizia que palito nem no banheiro com a luz apagada, com a porta trancada e a luz apagada. Então, tá dado o recado aí do palito doce. Você está ouvindo o programa Itaenga Notícias. Hoje estamos recebendo o Dr. Júnior Dentista. Aproveita agora, tire sua dúvida, porque o consultório de hoje é oportunidade única. Não é todos os dias que o nosso amigo Júnior Dentista pode estar por aqui. Manda aí o teu zap, escreve tua mensagem ou grava teu áudio para o 979-167474 ou simplesmente liga para o 989913971 ou o próprio 979-167474 e tira tua dúvida com o médico dentista cirurgião, o nosso amigo Júnior, que está aqui mais uma vez para prestar esse grande serviço através do rádio. Ele já presta um excelente trabalho através das unidades de saúde de Lagoa de Itaenga e agora está com essa parceria, né, doutor Júnior? Uma parceria, viu? Você agora tem um pacto com esse programa para o povo de Lagoa de Itaenga. Realmente, Júlio, eu reforço aquilo que eu disse a você, que se houver um feedback, ou seja, se houver um retorno da população solicitando a você ou a Moisés. Moisés, eu brinquei com você, viu, Moisés? Você é um cara arretado, você conduz uma entrevista muito bem, obrigado. Eu fico muito tranquilo com você, com a sua presença e gosto demais. Outro dia que você quiser marcar outra conversa, a gente vem com o maior prazer. Mas eu queria, Júlio, também dizer que justamente falando desse retorno da população, da comunidade, que tem interesse nesses assuntos, certo? Que solicite a você ou ao próprio Moisés, tá? Que a gente vem com o maior prazer, como eu estou hoje aqui, e a gente tenta sanar, tirar as dúvidas da população, que isso não deixa de ser uma prestação de serviço muito importante para uma cidade feito Lagoa de Itaenga. E a gente aqui deixa registrado, doutor Júnior, que a penúltima vez que o senhor veio aqui falar desse assunto de saúde bucal foi bem repercutido, né? Moisés esteve aí ao lado dele com as pessoas que buscaram parabenizar, também teve pessoas que chegou até a mim através das redes sociais e pessoas que vieram pessoalmente também dizer que foi um grande programa esse que nós fizemos com o senhor na penúltima vez falando do assunto saúde bucal. Então é sempre prazeroso a gente trazer profissionais, porque esse é o papel do rádio, fazer a prestação devida de serviço ao povo que mais precisa. Graças a Deus, né, Júlio? Então eu já tive esse retorno por você, por Moisés, e já disse a você que a satisfação aqui é grande e mostra que isso é uma coisa positiva, tá? Então a gente não tá chovendo no molhado, a gente tá plantando uma sementezinha aí nessa coisa que eu milito há muito tempo, que se chama odontologia, tá? Gosto demais do que eu faço e eu acho que quando você faz a coisa por amor, tá entendendo? Você colhe frutos, e frutos bons, não são frutos ruins não. Então eu agradeço a você, ao Moisés, à rádio, tá? E volto a dizer, volto aqui com o maior prazer, desde que tenha esse retorno que a comunidade solicite, que a população solicite, façam as perguntas que a gente vai tentando tirar. O que eu souber, minha gente, eu respondo. O que eu não souber, eu garanto que eu vou procurar saber e respondo depois. Quem está ligadinha com a gente também é a Dulce, e ela pergunta: como remover, doutor, a placa bacteriana? A placa bacteriana, Dulce, ela é muito fácil de remover. Você remove, inclusive, com a sua escova de dente, tá certo? E com fio dental. A higiene bucal, ela é muito fácil, Júlio, e muito barata, tá? A saúde bucal, ela se resume praticamente, lógico que os casos que fogem a isso aí tem que ter uma atenção especial, certo? Mas basicamente ela se resume a água, escova
pasta e fio. Tá? Se você tiver essas quatro coisas, você tem condição de fazer uma higiene bucal satisfatória. Agora, é importante a orientação de um dentista para ele mostrar como usar essa escova, certo? Qual o tipo de escova, e não deixar de ir sempre no consultório, porque você vai fazer uma profilaxia. Eu vou chamar de profilaxia, minha gente, mas é a limpeza que vocês estão acostumados, porque já tem muita gente, a procura tem aumentado muito, Júlio, porque isso aí é prevenção. Prevenção é mais barato do que o tratamento curativo, certo? Ou mutilante, como é a exodontia. Eu faço, mas não gosto. Faço quando para salvar um paciente que está com dor, com uma coisa desse tipo, a gente faz. Mas não é o ideal, tá? O ideal é que faça um tratamento de canal, ou seja, que preserve o dente. E a prevenção é o top, é o melhor que tem e é barata, entendeu? Como eu estava dizendo a você, a água, todo mundo tem água, quer dizer, não sei se já resolveram o problema de água, mas água todo mundo deve ter, tá? Escova de dente todo mundo deve ter, uma escova macia, tá? Porque muita gente usa a escova média e dura achando que limpa mais. Não. Essas escovas, ela tem a utilidade dela, mas é para quem usa prótese. Você usa macia nos seus dentes e para dentadura você pode usar uma escova daquela, média ou dura, tá? Mas para os dentes, minha gente, é uma escova macia, tá? Então, água, escova, a pasta que eu indico sempre, uma pasta gel, isso é importante. Essas pastas brancas, ela muitas vezes tem na composição bicarbonato, ela tem substâncias que ela age como uma lixa nos dentes e prejudica um pouco. Então, uma pasta gel e o famoso fio dental, né? Que tem que ficar famoso para... Então, como eu falei, é muito fácil a higiene bucal. Espera aí. Temos aqui um ouvinte no ar querendo tirar sua dúvida e aqui o espaço está garantido para todo ele. Alô, você do telefone, boa tarde. Boa tarde, meu filho. Com quem falo? É o Daniel Alonso aqui do bairro do Matador, amigão. Fique à vontade para perguntar ao Dr. Júnior. Eu só quero desejar a Dr. Júnior muitos anos de vida, que a cidade invista nele, que ele é um bom médico e que Deus ilumine sempre o caminho dele e de toda a família dele, Júlio. É o que eu tenho a dizer. Uma boa tarde, fique com Deus. Pronto, esse é Daniel Alonso, ali do bairro, vizinho aqui à rádio, bairro São Sebastião, Dr. Júnior. Daniel, eu agradeço suas palavras e eu queria também cumprimentar. Eu sou dentista aqui do Posto do Progresso e Daniel exatamente da minha área, tá? Então, se ele falou da forma que ele falou, é outro sinal também que eu estou fazendo o meu serviço de forma satisfatória, né? Eu tenho uma situação, eu tenho que agradecer, porque a minha vinda, Júlio, aqui, a minha volta, no caso, meu retorno para a comunidade do Matadouro aqui, que eu gosto muito, o Posto do Progresso, eu tenho prazer até de trabalhar aqui do lado desses meninos aqui dessa creche, tá entendendo? Que a gente faz um trabalho e a gente atendendo a creche, a gente, de certa forma, está atendendo essas crianças da cidade inteira, né? Porque aqui nessa creche tem gente de toda a cidade, não é só do Matadouro, não. Mas eu tenho o maior prazer de trabalhar aqui, me identifiquei com esse pessoal daqui e eu queria mandar até um abraço para todo mundo, dizer da minha satisfação de estar servindo a essa comunidade aqui. E, Daniel, vamos para frente, vamos ver se a gente melhora o estado, mais ainda, o estado de saúde bucal da comunidade do Matadouro e vamos enfrentando os desafios que aparecem do dia a dia, Daniel. Muito obrigado pelas palavras, viu, meu amigo? Temos aqui o amigo Edilson, lá do loteamento São Vicente, que inclusive é meu primo também. Ele disse: estou gostando da entrevista. Ele que é um ouvinte fiel da nossa FM junto com toda a família. Como é o nome do ouvinte? Edilson, do loteamento São Vicente. Esse loteamento é onde, Júlio? Ele é ali próximo, é depois da Vila Boa Esperança. Ah, tá. Aí quando já tem o final da Vila Boa Esperança, tem uma parte onde começaram a construir um novo mercado público, vai direto ali pela Vila Boa Esperança. Júlio, eu agradeço e até afirmo para você uma coisa aqui. Desses 25 anos que eu estou em Lagoa de Itaenga, como é o nome do ouvinte aí que falou agora? Edilson. Edilson, muito obrigado, Edilson. Eu estou realmente aqui em Lagoa de Itaenga, já está com mais de 25 anos, caminhando para os 26, tá? Já estou
velho de guerra aqui nessa cidade. E eu digo uma coisa, Júlio, eu acho que um cálculo assim, por cima, tá? Eu acho que 90% mais ou menos das famílias de Lagoa de Itaenga tem pelo menos um paciente que passou na minha mão. E graças a Deus a grande maioria satisfeita. Todo mundo tem os seus percalços, eu deve ter tido alguns, mas nada que afete essa história da gente aqui na cidade e essa minha trajetória. E obrigado, viu, Edilson? E a gente vai se virando por aqui, né? Atendendo ao povo dentro das possibilidades, porque esse é o programa do povo. Sempre participando da nossa programação, doutor Júnior. Teve um outro dia, não me lembro o nome do ouvinte. Ele disse, quando o doutor Júnior Bentista for lá na rádio outra vez, você pergunta que às vezes eu escovo meus dentes e, vez por outra, há um sangramento na minha gengiva. Por que isso acontece? Como é o nome do... Eu disse que eu não me lembro do então, ouvinte. Aí ele mandou ver essa pergunta. O amigo de Júlio aí, olha, tem que cobrar de Júlio essas coisas, viu? Júlio Ele disse que não é constante, mas vez por outra acontece tal sangramento na gengiva quando ele faz uma escovação. Tá, Júlio, é o seguinte, se essa gengiva sangra, tá? Ou é um trauma daquele que eu falei pra você, com uma escova errada, ou se ele está usando a escova certa, uma escova macia, ele tem o que a gente chama de gengivite, ou seja, essa gengiva já está inflamada, Dulce, por conta daquela placa que você falou, certo? E essa placa, Dulce, se ela demorar, não for removida pela escova, a técnica esteja incorreta, essa placa acaba virando o tártaro, que esse tártaro é aquela substância até escura, que fica presa na parede do dente, que é uma placa, que eu digo que é uma placa pré-histórica, porque para ela estar ali precisa muito tempo, tá? Então, essas duas coisas, ou a placa bacteriana, ou a presença do tártaro, está traumatizando a gengiva, essa gengiva inflama, incha, e você sabe que a característica de uma célula inflamada, de uma célula que está inchada, é justamente o acúmulo de líquido. E aí, quando toca a cerda, mesmo de uma escova macia, há esse derrame, esse extravasamento, e o que ele vê aí que é o sangramento da gengiva. E tem aqui o cidadão do nome Sebastião, ele pergunta qual a real quantidade, tem uma quantidade que podemos definir, essa é a quantidade certa de pasta bidente para fazer a escovação, doutor? Olha, ou quanto mais colocar melhor? Não, é assim, pode, quanto mais colocar melhor, mas isso aí vai aquela questão econômica, né? Uma pasta de quem usa muita pasta na escova vai durar o quê? Uma semana. Quem usa a quantidade correta vai ter lá 15 dias ou até 30, não sei. Se a pessoa usar uma pasta for só para ele, individual, dura muito tempo. Então, tem até aquele comercial, né, Júlio? Daquela pasta que dizia só um pingo. Então, para ser assim, preciso, vamos dizer uma coisa. Vamos acertar aqui. Vamos usar a pasta naquela extensão das cerdas da escova, ou perto daquela extensão. Aquilo ali é uma quantidade já suficiente para fazer a escovação. E meu amigo aí, se ele for abastado em termos de dinheiro, de grana, ele coloque bastante pasta aí. Mas eu queria dizer ao ouvinte que a quantidade é mínima, é um pingo, como diz, tá certo? Mas não que seja determinante para nada. Essa é a questão. É questão de como eu posso dizer, de gosto mesmo, tá? Então, se usar muita pasta também não tem nada demais, não vai provocar nenhum problema sério para a pessoa, não. Agora o senhor tocou num assunto também, eu achei interessante agora, que foi justamente que você disse que a pasta ideal para se escovar o dente não é aquela pasta de cor branca. E sim a pasta gel, Júlio. A gel por o seguinte, porque agora a gel é mais caro, né? Não. Ou é o mesmo preço? Não, eu indico sempre, eu não gosto de fazer comercial, mas eu indico sempre qualquer pasta gel. No consultório que você chega, tem uma pasta lá que eu indico, tá? Eu não vou falar o nome aqui no rádio, tá? Mas eu indico. E, inclusive, eu observei nela uma ação de diminuir, Júlio, a sensibilidade dentária, tá certo? Ou dentinária, tá? Então, tem lá no meu consultório. Agora, eu indico sempre uma pasta gel, porque uma das
das propriedades da pasta é justamente reduzir o atrito, ou seja, o trauma que aquela cerda da escova ela provoca no dente, tá? Então, quem melhor se presta entre as pastas brancas e a pasta gel, para isso é justamente a pasta gel, que ela diminui, reduz esse atrito e reduz, com isso, o desgaste do esmalte do dente. Estamos hoje conversando com o nosso amigo Dr. Júnior Dentista, grande profissional que vem aqui tirar dúvida para a população. E tem um ouvinte, a Bice, que o nome dela é Neide. A Bice, boa tarde, meu nome é Neide, moro aqui no bairro da Nova Itaenga. Ela disse, como eu compro outra em relação à própria pasta, né? Sim. Porque ela disse que usa, até falou um nome aqui, mas a gente não utiliza propaganda, a pasta normal, né? Chamada Colgate, por exemplo. Eu até falei aqui já. Então ela disse, mas como eu consigo comprar essa que você está indicando? Como é o nome da ouvinte aí? Neide, da Nova Itaenga. Neide, eu vou falar aqui. Eu gosto muito dele, daquela pasta Close-Up Gel, tá? Você tem a Close-Up Gel, você tem a Close-Up, que tem aquela pasta branca misturada com a colorida, tá? E você tem a pasta, a Close-Up Gel, aquela que é uma cor forte. Ela é uma cor única, tá? Então você tem uma vermelha, uma verde, uma azul e uma preta, que aí são os sabores, né? Tem a hortelã, aquela preta, parece aquele bombom que a gente bota na boca, aquele house, aquele negócio. Certo? Quem estava agora fazendo propaganda dessa sua pasta aí foi justamente Cristiane, que certamente é sua cliente também. Deve ter sido, senão alguém da família passou lá no consultório. Então veja bem, a que eu indico mesmo é a pasta Close-Up Gel, porque como eu falei aqui anteriormente, eu observei até uma ação de redução de sensibilidade do dente com o uso dessa pasta. Eu sou o testador, eu que testei essa pasta e observei isso em mim, né? E indico sempre esse tipo de pasta. Aí, se quiserem saber agora o nome, é a Close-Up Gel. Tem aqui um ouvinte também, de nome Bastião, ele mora ali no bairro da Nova Itaenga também. Ele diz, com que idade, doutor, eu devo levar o meu filho ao dentista? Eu não sei qual é a idade do seu filho hoje. É Bastião, né? Bastião. Mas assim, os pais, o pai ou a mãe, tudo deve levar os filhos no dentista desde a época que ele aparece dente. Para uma orientação de limpar de uma cárie de mamadeira, que eu falei aqui, de uma higiene, como fazer a higienização desses dentes, tá certo? E para um procedimento mais importante, tá? Quando ele tiver os dentinhos de leite, o dentista já começa a fazer aquela profilaxia, que é justamente essa prevenção que eu venho falando aqui, que é o tratamento mais barato e mais importante. Ou seja, se você se preocupa com prevenção, você sai da idade mais tenra, da infância, e vai até a idade adulta, até o idoso, e não tem problemas mais sérios, né? Lógico que depois da idade adulta, como eu falei, o problema periodontal, questão de recessão de gengiva e de osso, que acaba perdendo, Júlio, até o dente por conta disso, precisa de um cuidado diferenciado. Mas o básico, tá, é prevenção. Maria Rosália, ela disse que mora ali no bairro São Sebastião e ela pergunta, posso perder dentes sem nenhuma cárie? Pode sim. Ô Júlio, só falando da resposta da pergunta anterior, tá? Essa questão de levar o filho pro dentista, isso aí dura mais ou menos na fase dos 3 a 4 anos. Que é a idade que você fala para a criança e a criança entende o que você está falando, para não engolir aquela água da boca, aquela pasta, aquela coisa, e ele entende e obedece. Se levar uma criança menor do que isso, ela vai engolir aquilo ali, vai vomitar, vai tossir, então tem uma série de transtornos que dá. Agora, o que se pode fazer também, na odontologia se usa um termo que é condicionamento, ou seja, na resposta anterior ainda, pai e mãe, você pode levar seu filho para, vamos supor assim, passear no consultório, ele vai conhecer o consultório. Ou seja, pede para o dentista colocar a criança na cadeira, mostrar
aquela aguinha, o ar, mostra a luz, a cadeira sobe e desce. Então, para ir tirando aquele estigma que é do consultório dentário, tá? Então, é válido e se chama condicionamento, é um dos procedimentos da odontopediatria, é colocar a criança no consultório para ela somente conhecer o consultório. Ela não vai fazer nada, não vai fazer limpeza, não vai fazer extração, não vai fazer obturação, é conhecer o consultório. Com isso, a criança ela cresce sem aquele medo do consultório, fazendo aquilo ali um lugar comum para a vida dela, uma coisa que positiva e não negativa, como os pais diziam, olha, se você não comer, eu vou chamar o dentista para arrancar seu dente. Isso aí não se deve nem brincando dizer um negócio desse. Agora, a pergunta, você pode repetir essa pergunta aí? Sim, se ela pode... Como é o nome da ouvinte, Júlio? Você pode ver isso aí? Maria Rosália, ela pergunta, posso perder dentes sem nenhuma cárie? Maria Rosália, pode. Exatamente, eu já toquei desse assunto aqui. Foi boa a sua pergunta, que eu vou reforçar. É o seguinte, a cárie ela é um problema importante, tá? Uma doença importante dentro da odontologia, desde a fase da infância até os 25 anos. Chegou nos 25 anos, quem não tem cárie praticamente não vai ter mais. Tá? Mas aí entra esse problema da pergunta de Rosália, que é o problema periodontal, tá? Que aí começa, Rosália, isso aí é doença do osso e da gengiva, ou seja, inclusive envolvendo essa questão da placa bacteriana e do tártaro que eu falei. O tártaro ele tem, Júlio, depois que ele forma, se não for removido, não for limpo, ele cresce para cima, para a ponta do dente, para ali onde a gente mastiga, e cresce para baixo também, penetrando na intimidade dos tecidos ali. E se você deixar isso crescer demais, vai até a pontinha da raiz, acaba abalando esse dente e reabsorvendo o osso, gengiva, tudo, abalando esse dente, e esse dente cai. Às vezes o dente limpo não tem uma cárie e a gente tá vendo aí normalmente idosos, né? Que perde esse dente por esse problema periodontal. Que aí é o tártaro, a placa bacteriana, o tártaro que afeta osso e gengiva, que protege e sustenta o dente. Então, pode perder, viu, Rosália? Pronto, rapaz. Tivemos aí, né, uma entrevista que eu creio que tem ajudado aí muitas pessoas, tirado muitas dúvidas. E muita gente, doutor, pôde acompanhar essa nossa entrevista, mas as pessoas que querem uma consulta particular com o senhor, vai buscar o senhor além da unidade de saúde que você aqui atende? Qual é o posto mesmo de saúde que você... É o posto aqui da comunidade aqui do Matadouro, aqui embaixo do Progresso aqui. E qual é também outro lugar? Venda aí o seu peixinho também. O senhor falou em consultório. Onde fica o seu consultório? Isso. Fala o seu telefone, venda o peixinho, aproveite aí para que as pessoas venham procurar e ajudar também aí a você a ganhar um pouco mais. Tá, lógico, que precisando, Júlio, a gente atende, só que meu consultório fica um pouco distante e não fica muito acessível o pessoal do Lagoa de Itaenga, porque é em Boa Viagem, Recife, tá? Então a gente trabalha lá e inclusive eu faço o que eu faço aqui. Agora eu quero deixar uma coisa aqui, que eu sempre trabalhei assim, Júlio. O meu trabalho aqui no serviço público, aqui no Matadouro, certo? Ou lá na vila, quando eu faço também minhas cirurgias lá, não tem diferença da minha cirurgia pro consultório, viu? O tratamento é igual. Lógico que aqui às vezes falta uma coisa ou outra, tá? Que tem no consultório, lá tem o 100%, mas aqui a gente chega no 90%, mas não tem muita diferença. A mesma cirurgia que eu faço aqui, eu faço em Recife no consultório, tá? E eu queria aproveitar aqui também e mandar mais uma vez um abraço para a minha comunidade aqui do Matadouro, quem estiver escutando, tá? E dizer da minha satisfação de trabalhar aqui com vocês, de prestar esse serviço à comunidade, que eu acredito que está sendo bem proveitoso, tá? E estou muito satisfeito aqui. Pronto, falamos com o amigo Dr. Júnior e até uma próxima ocasião, né? Porque foi a primeira, foi a segunda, é a terceira vez que ele já está com a gente no programa Itaenga Notícias, já tem carteirinha assinada. E que vejo, já a quarta, a quinta, a sexta... Até o fim do ano eu quero o senhor aqui de novo. Beleza, estou aqui com o maior prazer e eu quero dizer para a população do Lagoa de Itaenga que se podem procurar Júlio Filho, podem procurar Moisés e solicitar esse retorno. Aproveite, façam as perguntas, formulem aí
E, como eu disse aqui, eu tenho o maior prazer de responder. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço a ajuda dos universitários e a gente vai tentar responder. Vem agora Manuel Antônio, amanhã tem a Eliara Sanúcio com o programa da gente, né? Itaenga Notícias. Moisés vai estar entrevistando a secretária municipal de educação de Lagoa de Itaenga. Um abraço a todos e a todas. Abraço, meu. ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM.